Vamos avançar no nosso estudo sobre soteriologia. Esta é a nossa quarta aula e nós vamos estudar aqui a doutrina da reprovação. Antes, porém, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a curtir o nosso vídeo, compartilhe. Vamos fazer este canal crescer. Nosso objetivo aqui é dar a você um conteúdo bíblico com ferramentas que possa abençoar a igreja onde você frequenta. Vamos começar a nossa aula trazendo uma definição do que significa a doutrina da reprovação. De acordo com o livro que nós estamos seguindo, a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, reprovação é a decisão soberana de Deus antes da criação de não levar em conta algumas pessoas, decidindo em tristeza não salvá-las e puni-las por seus pecados, manifestando por meio disso sua justiça. Esta não é uma doutrina fácil, mas ela é bíblica e nós precisamos tratar dela aqui. A pergunta que se faz é: essa doutrina é uma doutrina bíblica? A Bíblia ensina a respeito da reprovação? O fato de que Deus não escolhe algumas pessoas? Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. O primeiro versículo é Provérbios 16:4, que diz assim: O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Em João 12, versículos 39 e 40, lemos assim: Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. João 17,12 diz: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, referindo-se a Judas. Romanos 11,7 diz: Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. 1 de Pedro 2,8 diz: Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes o que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. E Judas, verso 4, que diz: Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negaram o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Estes são os principais versículos que falam sobre a doutrina da reprovação. Obviamente, nós temos outros versículos na Bíblia, mas o tempo aqui não nos permite trazer todos. Mas eu gostaria de trazer aqui Romanos 9, que eu entendo ser talvez o texto mais claro a respeito desta doutrina. Aqui nós vemos com muita clareza a justiça e a graça de Deus. Dos versículos 10 a 13, Paulo começa a falar de eleição, ao mesmo tempo fala de reprovação. Ele diz assim: E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: O mais velho será servo do mais moço, como está escrito: Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Paulo está dizendo aqui que Deus fez uma decisão de redimir Jacó, mas não Esaú. Os dois eram gêmeos, filhos de uma mesma mãe, criados numa mesma família. Mas antes mesmo de nascerem, ou terem a oportunidade de fazer o bem e o mal, Deus já declarou que estenderia o seu amor para um e reteria do outro. Paulo continua no versículo 14, na primeira parte, fazendo uma pergunta. É uma pergunta que geralmente acontece quando nós tocamos num assunto de eleição ou mesmo de reprovação. É a questão da injustiça. Ele pergunta: Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? E ele está formulando aqui um ponto crucial. Quando as pessoas aprendem que a predestinação ou a eleição está conectada à soberania de Deus, elas frequentemente questionam a justiça de Deus. E Paulo aqui antecipa essa objeção, e ele mesmo faz essa pergunta retórica. E na sequência, ele mesmo responde: de modo nenhum. E no versículo 15, Paulo nos lembra o ensino do Antigo Testamento a respeito desse assunto. Ele diz assim: Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Paulo ressalta aqui que é prerrogativa soberana de Deus conceder a sua graça e a sua misericórdia a quem ele escolher concedê-la.
Quando nós consideramos a justiça de Deus, nós somos levados a pensar que tudo que está fora da categoria de justiça é injustiça. E tanto injustiça quanto misericórdia, ou mesmo graça, estão fora da categoria de justiça. Ainda que injustiça seja uma coisa má e misericórdia seja uma coisa boa. Ao tratar sobre justiça e graça de Deus, o Dr. Sproul colocou bem as palavras. Quando Deus considerou uma raça de seres humanos caídos e corrompidos em rebelião contra ele, decretou que concederia misericórdia para alguns e justiça para outros. Esaú recebeu justiça, Jacó recebeu misericórdia. Nenhum dos dois recebeu injustiça. Deus nunca pune pessoas inocentes, mas ele redime pessoas culpadas. O fato bíblico é que Deus não redime a todas, e ele não está sob nenhuma obrigação de fazer isso. A notícia maravilhosa aqui é que ele redime alguns. Na sequência de Romanos 9, nos versículos 16 e 18, Paulo conclui dizendo assim: assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Paulo não podia ser mais claro aqui nesse versículo em dizer que a nossa eleição ela não está baseada nas nossas ações, nem no nosso fazer, nem no nosso escolher ou mesmo querer. A eleição ou mesmo a reprovação se baseiam, portanto, em última análise, na soberana vontade de Deus, sendo a eleição a manifestação da graça de Deus e a reprovação a manifestação da justiça de Deus. E nesse processo não há injustiça. O propósito de Deus ao eleger ou mesmo a reprovar aparece no versículo 17 deste capítulo, quando diz: para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o chamado do Evangelho. Continue conosco nessa série de estudos. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Os materiais dessa aula estão disponíveis na descrição desse vídeo. Eu espero que Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima aula.